Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos ao Doutor Intestino Podcast. Eu sou o Dr. Marlos Soares, médico coloproctologista. Estou aqui hoje com a nossa querida doutora Isis Galvão. Olá pessoal. Host e rosto do nosso podcast, como de praxe. E hoje a gente vai debater sobre um tema que muito nos agrada, né? Que é o marketing na área da saúde. E para isso, estamos recebendo aqui hoje o nosso querido William Lima. Ele é graduado em comunicação, publicidade e propaganda. E toca violino, brincadeira. Tem MBA em marketing, brand e growth, atualmente coordenador de marketing da Conferência São José do Avaí e diretor de marketing do Instituto Renan Catarina Tinoco. E também diretor da empresa Orquestra Marketing. Seja muito bem-vindo, William. Olá, obrigado, Dr. Marlos, obrigado, doutora Isis. Violino não, mas bateria tô tentando há 30 anos, né? Ele tá nessa. Já tô tentando. É verdade. Então, para a gente começar, vou trazer aqui uma frase do precursor do marketing nos Estados Unidos, né, o Seth Godin, onde ele fala: o marketing não se trata mais do que você vende, mas sim das histórias que você conta, o famoso storytelling. William, na sua visão, qual que é a importância do marketing para o profissional da saúde? Você acha que isso tem exagero hoje em dia? Como a gente conseguir um marketing balanceado, sem exagero, principalmente aí na era das mídias digitais, TikTok, Instagram e por aí vai? Você falou algo, acho que é muito importante, que deve ser citado, sobre exagero, né? Eu acho que muitas das vezes existe um ponto que é ultrapassado, que é o da ética, que é o do bom senso, e às vezes o apelo é tão grande que meio que pode até manchar assim, o marketing, ou seja, de um consultório, ou seja, de um médico, ou seja, de um hospital, seja o que for. E eu acho que nesse tempo que a gente tem vivido hoje, o marketing médico, o marketing da saúde, ele tem crescido, ele tem entrado numa hype, porque antigamente era mais fraco isso, né? E hoje os médicos veem a necessidade, os gestores de saúde veem a necessidade de compartilhar mais seus conteúdos, compartilhar mais as suas empresas, os seus afazeres, seja profissionalmente, e isso tem acontecido hoje de forma bem interessante hoje no mercado. Isso veio evoluindo muito, né, ao longo dos anos, né? Antigamente os médicos eles eram encontrados nos catálogos. Eu, pelo menos quando cheguei aqui em Itaperuna ainda tinha isso do folhetim, você colocava ali impresso, e aí a empresa que fazia, né? Na revista impressa, a empresa que fazia chegava e distribuía isso nos consultórios. Isso hoje basicamente caiu por terra, né? Hoje, na era digital, você tem que se posicionar. Eu te pergunto, como você se posicionar, né, como um vendedor de serviços, porque o profissional da saúde nada mais é do que isso, é um vendedor de serviços. Eu não diria vendedor de produto, porque eu acho que a gente se encaixaria mais nesse perfil do serviço. Como a gente se posicionar como um vendedor de serviço sem ultrapassar os limites éticos, né? Por exemplo, agora... Como a gente se posicionar como um vendedor, né? Porque para o médico isso é muito delicado. Você vai vender o seu serviço ou você vai prestar um cuidado? Sem dúvida. Entra naquele limite ético de novo. Isso, eu acho que na verdade você acaba vendendo o cuidado, né? É uma simbiose do médico vendedor, mas que através disso ele está passando o cuidado. Ele acaba vendendo, mostrando o cuidado, mostrando o tratamento à saúde, um outro lado. E é isso que eu acho que é a parte do limite. Muitas das vezes algum médico ele exagera no seu tom, né? Exagera mostrando alguma coisa que talvez não deve. Muitas das vezes, eu falo particularmente, eu penso dessa maneira, eu acho que é muito... tem um dedo ali de cuidado, tem que ter, na verdade, esse dedo de cuidado ao mostrar alguma coisa, ao filmar, ao tirar uma foto, ao falar sobre... Além disso, acho que é muito importante a gente citar aqui o consentimento do paciente ao ser mostrado, seja um procedimento, seja um atendimento, deve haver esse consentimento, porque muitas das vezes não há, e isso pode ser muito prejudicial ao médico, à empresa em si. Sem dúvida alguma. Mas você acha que isso só se restringe aos médicos, ou você acha que, por exemplo, os profissionais na área da nutrição, fisioterapia, enfermagem,
como que a gente consegue ter sinergia, né, entre as disciplinas, digamos assim, né, entre as funções da área da saúde? Recentemente a gente pegou um novo marco regulatório, né, uma resolução que dá mais liberdade, por exemplo, que os médicos não tinham. Os médicos não poderiam, antes colocaram foto de comparativo de antes e depois, ao passo que outros profissionais da área da saúde podiam, né? Como você enxerga isso? Você enxerga isso como uma evolução? Você enxerga isso como não? Como algo que merece ser visto com cuidado? Qual é a sua visão sobre isso, William? Na verdade, o antes e depois ele não era liberado para outros profissionais de saúde. Isso sempre foi falta de ética. E, de repente, hoje não é mais. Porque você acaba vendendo... A ideia do antes e depois, na antiga resolução, era... você não pode vender algo que possivelmente não pode ser o mesmo efeito em outra pessoa. Então você está prometendo algo que possa não acontecer. Mas hoje viu que abriu-se essa brecha. E que é muito interessante, na verdade, né? Quando você consegue mostrar mais ou menos o que o seu trabalho tem gerado na vida de outras pessoas, isso atrai clientes. Impacto, né? Exato, isso gera um impacto, isso é muito positivo. Só não acho que foi tão de repente, né? Se a gente pensar no trajeto pós-pandemia, muita coisa do mundo digital se abriu na área da saúde. Até consulta, telemedicina. Hoje a gente tem a plataforma do Cremerge, que disponibiliza fazer receita e atestados e enfim, uma série de procedimentos de uma forma digital, e você consegue atender o paciente de forma online. E isso veio depois dessa mentalidade digital, acredito que muito gerado pela pandemia. Ninguém podia sair de casa, então como a gente ia conseguir esse tratamento para os pacientes, né? Então eu acho que essa questão dessa mudança de visão talvez tenha sido deflagrado por conta dessa mudança. Desse momento de pandemia. Exatamente. Na verdade, a pandemia acelerou muitos processos, né? E mudou muitos conceitos também, né? Se a gente for pensar. E por que não para melhor? Eu tenho essa visão, enxergo dessa maneira. Um copo meio cheio e vazio, né? Exatamente, por que não para melhor? E eu acredito que explorando isso da melhor maneira, sempre com muito cuidado, muito tato, e isso muitas das vezes não se mede através de eu acho, tem que ser assim. Eu acho que é muito do bom senso da pessoa também. Peraí, é válido mostrar isso aqui, um paciente desta maneira, é válido. A pessoa se sente confortável, o paciente vai se sentir confortável ao ver isso, entendeu? E é isso, como você falou, em todas as outras áreas. Seja na nutrição, seja na enfermagem, enfim, seja em qualquer área da saúde. Eu acho que tudo que você vá falar de outras pessoas, que é o seu cliente no final, né? Na verdade, o seu paciente é o seu cliente. Então, quando você vai falar sobre ele, sobre o resultado de alguém, na vida de alguém, você tem que ter muito cuidado, tem que ter muito tato e o bom senso. Perfeito. Mas como, então, você enxerga que a gente possa montar uma estratégia quando a gente pensa em um conteúdo de marketing para vender nosso serviço? Como você pensa no processo? Como montar essa estratégia? Como, por exemplo, eu estou entrando no mundo digital, porque hoje... Mundo digital, ok. Hoje o médico, se não entrar no médico, profissional de saúde, enfim, qualquer profissional autônomo ou não também. Como dar o start, né? Como dar o start? Começar por onde? Exato. É muito relativo. Talvez um médico que nunca tenha tido um contato com o mundo digital, ainda não se fez conhecido, existe toda uma timeline de começo, meio, e não termina, não tem um fim. Mas você tem que se apresentar, obviamente, os seus serviços, onde você atende. Mas, na verdade, o conteúdo é muito importante. Tudo que você vai adicionar à sua rede social, enfim, ao que você for criar, o tipo de mídia que você vai comunicar, você tem que ter um bom conteúdo, tem que gerar um bom conteúdo. E aí a gente entra no marketing de conteúdo, que é gerar, por exemplo, doutora, você com a sua paciente, aí não precisa chegar já gerar um antes e depois, o antes e depois vai vir logo após, mas você mostrando toda a trajetória, tudo que vai acontecer, novidades da sua área. E, enfim, você gera um conteúdo, assim como também tem o marketing de influência. Sim. E eu acho o marketing de influência muito, muito interessante, no sentido que muitas das vezes você vai contratar um influencer para te apoiar, né? E Sim. isso a nova resolução tem apoiado firmemente. E é o que falam, né? Que o marketing bem feito, ele não parece marketing. É algo tão suave que não parece marketing. Você não está se vendendo, você apenas ali é natural. E eu acho que essa linha de naturalidade, ela é muito importante.
É você mostrar o que você é, o que você faz. E não montar um personagem, né? A gente vê aí nas redes sociais hoje as pessoas montando personagens. E aí você encontra a pessoa simplesmente não é aquilo. Então é muito importante, eu acho que o marketing bem feito é aquele que não parece marketing. E a gente se aprofundando um pouquinho agora nesse assunto do marketing, William, para quem não entende, e aproveitando também o ensejo que a Isis falou sobre por aonde começar, quando a gente fala ali, vamos um pouquinho passar também para vendas, né? Porque eu acho que esse binômio entre marketing e vendas, ele é fundamental. Lá no Instituto, por exemplo, né, a gente tem a equipe específica e a gente consegue muito bem casar esse binômio. Na jornada de compra do cliente, qual que é a importância da gente aquecer o nosso cliente? É trazer ele ali do topo do funil para o meio, para a base. O que é um funil? Vamos começar muito bem, explicando para vocês então o que é um funil de vendas. Fala um pouquinho para o nosso espectador. Isso a gente tem vivido, né, bastante no IRCT ali. A gente tem que pensar que antigamente, quando a gente usava um outdoor ou uma rádio, a gente atingia aí milhares de pessoas e não são milhares de pessoas que estão interessadas no meu produto. Que chamava de outbound marketing. Exatamente. Eu estou conversando com pessoas que eu vou me calar porque... Não, mas é perfeito, é isso. E com o marketing digital a gente conseguiu fazer um filtro, né? E trazer pessoas mais próximas do seu interesse, daquilo que você está vendendo, daquilo que você está proporcionando. E no funil de vendas é mais ou menos isso. Quando você, por exemplo, utiliza um tráfego pago, né? Isso é super necessário, isso. Embora o orgânico... É possível. É possível, é muito possível. Só que o orgânico entra muito sobre o conteúdo. Você tem que ter muito conteúdo, você tem que gerar conteúdo de qualidade constantemente, que aí você vai ter um orgânico muito bacana. O ponto nessa questão de gerar conteúdo de qualidade para você atrair, seja pelo tráfego pago ou pelo orgânico. A minha pergunta aqui é como definir para quem então eu estou falando? Isso é importante? Muito importante, muito importante. Desculpa interromper, mas acho que definir primeiro a tua persona, né? Exatamente. Quem é você, o que você quer, onde você quer chegar, qual é o público de interesse. Aí você pode fazer muitas outras métricas, como idade, sexo, enfim, hoje em dia tudo é muito possível. Eu acho que antes da gente pensar nas vendas, a gente tem que pensar no processo. As vendas vai ser a consequência de toda a estratégia montada. Sim, porque dentro das vendas também você tem um pipeline das vendas, né? Que é você montar esse organograma para tua equipe e você definir qual que é o processo, o reconhecimento do seu cliente e trazer esse cliente até a experiência do pós-venda. Muitas das vezes a gente acha que o processo ele se finda com a execução da compra, mas na verdade não. Você tem que fazer, por quê? Hoje uma coisa... Ali, né? Exato, e hoje uma coisa que se fala muito é do lifetime value, né? Que hoje a recorrência, o consumo recorrente de um serviço, um produto teu, é o que mantém a tua empresa sadia, né? E isso também serve para o profissional da saúde, porque se ele não consegue estabelecer uma relação de confiança e presta um atendimento de qualidade para o teu cliente, né, pensando ali no teu paciente, o paciente ele não vai voltar nele, ele não vai consumir esse serviço de novo. Então é muito importante. E a minha visão é que isso vem desde a formação médica. Por quê? Primeiro eu acho que vale a pena a gente voltar lá nos primórdios do Instagram, né? Lá em 2008, 2010 mais ou menos, aonde quem habitava esse ambiente, desculpa pessoal, mas assim, de uma maneira bem geral, eram pessoas mal formadas, eram pessoas que não tinham uma vida acadêmica tão forte e a partir daí buscavam... porque o academicismo estava fora dali. Estava fora dali, totalmente fora. Você volta há 15 anos, né, 10 anos atrás, as pessoas estavam fora. E quem fazia parte disso... Nossos principais professores, nossos... Eles não têm, até hoje. Eles não sabem nem... Mas a gente já vê... mas a gente já vê hoje um movimento migratório. A gente vê hoje... São novos tempos. Porque posicionamento. Você precisa se posicionar. Todo profissional da saúde, você que é profissional da saúde e está nos assistindo aqui,
existe um conceito, né, William, acho que você pode até explicar isso pra gente, chamado branding, né? Primeiro que é a tua apresentação, é a tua marca, você é a sua marca, a sua apresentação é a sua marca. Então, se você não tem uma branding, você não se posiciona, você não entende para qual público que você está falando, você nunca vai conseguir ter o retorno que você quer. Mas aí time materno marketing, né? A roupa que você escolhe já é uma propaganda do que você é, do que você quer vender, o que você quer promover. Eu vou usar um case atual que eu tenho trabalhado eu tô na Conferência São José do Havaí já há 5 anos, praticamente. De lá para cá a gente teve um período de pandemia, entre outras coisas. Eu lembro que eu cheguei, vou falar estritamente de rede social, mas eu lembro que eu cheguei, na época a gente tinha mais ou menos 5 a 6 mil seguidores nas nossas redes sociais. E a gente hoje está com aproximadamente 36 mil seguidores. Legal, seguidor é um bom índice, é um índice bacana, mas o que é mais forte, o que é mais importante é o engajamento, né? Quantas pessoas a gente atinge e tudo mais. E a gente tem uma média de alcance de 70 mil pessoas mensal, e aí organicamente, é isso que eu ia falar. Pra tu ver, o conteúdo, bom conteúdo feito com rotina sempre, ele também tem um grande alcance, entendeu? Sim, mas vale destacar que isso, a gente está falando também de uma instituição, né? Perfeito. A gente tem todo aquela coisa, aquela pegada da instituição, né? É um hospital com 100 anos de mercado, então gente consegue um orgânico muito interessante. Agora, como tornar o novo? Exato. Esse cara que saiu do zero, esse cara que é um profissional, que está dentro de um consultório, você que talvez esteja assistindo e essa seja a sua dor, como a gente aconselhar esse cara a ter alcance igual você está tendo, a ter resultados igual você está tendo? Mas o que acontece é o seguinte, a gente não pode achar que por uma instituição ter 100 anos ou aproximadamente 100 anos, ela vai te dar um retorno legal na rede social. Claro. Isso não quer dizer muita coisa. Claro, já é conceituada, já é conhecida. Ótimo, beleza. Mas se o produto for ruim, não adianta. Se o hospital hoje ele fosse um péssimo hospital, não adianta, eu não vendo algo muito ruim, entendeu? Eu só estou fazendo juízo porque acredito que quem está nos assistindo pode pensar isso. Exato. Não, mas ali é uma instituição e aí é fácil você ter 70 mil de alcance, né? Contas por mês de alcance. E na verdade é isso que eu quero chegar. Eu quero chegar a essa discussão. Como transformar isso para a pessoa física do consultório. E o novo, justamente o cara que está chegando agora, ele fala, poxa, até eu chegar lá, e realmente, não é de uma noite para o dia, é um trabalho diário. Eu acredito que com o doutor do intestino a gente tem vivido isso, tem visto isso, é um trabalho diário, constante. Sim. E é isso, cansativo. É o começo. Mas sabe o que é muito importante? Você cobra muito, a gente cobra às vezes, todo profissional de marketing, eu acho que concorda nesse momento. Mas o marketing não está fazendo boas vendas, o marketing não está chegando, não está alcançando. Mas espera aí, de que produto nós estamos falando? Isso. Como é que é o produto que eu estou vendendo? A pessoa que representa os produtos, o médico, o nutricionista, enfim, ele tem um bom produto? Ele é um bom produto? Eu acho que vale a pena a gente destacar também, William, que isso é uma confusão, principalmente em empresas que não têm, às vezes, os processos muito bem definidos com relação. O marketing, ele não vende nada. Quem vende é o setor de vendas. O marketing, ele posiciona a instituição. O marketing, ele dá a entrada, principalmente se você estiver trabalhando com produtos high ticket. Produtos high ticket, você não vai vender com botão, com call to action, você não vai vender, você vai vender com comercial. É um comercial estando ali, indo atrás, entendendo o perfil do seu cliente. Então, é sobre esse marketing que a gente está discutindo aqui, esse marketing refinado, né? Eu não sei se eu concordo, porque eu acho que tem várias formas de venda e não necessariamente com essa forma ativa. Se você atrai, por exemplo, a gente falou do outbound, do inbound, você atrai o cliente e você cria nele aquela ideia de que ele precisa ou que ele tem a necessidade. Você cria aquela necessidade que ele cria a necessidade da ideia que você quer vender. Então, por exemplo, eu tenho essa caneca aqui, eu quero vender essa caneca. Eu não vou chegar aqui
call to action, venda, olha que caneca branca linda, aperte aqui e compre agora. Caneca linda do Doritos. Não, depende você primeiro começa. Você esteja falando. Às vezes, se o cara quiser comprar uma caneca e essa caneca for de baixo custo, mas por que você ele vai talvez querer, consiga mas vender. por que ele quereria comprar uma caneca? Vale a pena você explicar o que é uma caneca, porque a caneca é branca. O que é o bonequinho, Não, com certeza, qual é a necessidade. com certeza. Aí tem o marketing de influência, aí chega Silvio Santos com a caneca do Doutor Intestino. Então, assim, você vai criando uma consciência no cliente e que no final das contas ele praticamente está te pedindo para comprar a sua caneca, mas ela não está à venda. Sim. Daqui a pouco a sua caneca que custou R$8, você está vendendo por 4 mil e uma caneca que você gastou R$3 para fazer. Sim. Então, eu acho que não necessariamente a gente precisa entrar. Eu acho que isso que é a mágica do marketing, né? Uhum. Porque eu acho uma das pessoas mais, os profissionais, né? Um dos mais inteligentes e é uma das profissões que eu mais admiro realmente, porque é praticamente uma psicanálise. Você tem que entender. Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele falava o seguinte, olha, que o objetivo do marketing é conhecer e entender tão bem o cliente que o produto ou serviço se venda sozinho. É exatamente isso que a gente tá... Olha como é que eu sou esperta, gente. Não, brincadeira. É quase um Philip Kotler. Philip Kotler era o pai do marketing, né? Sim. Mas isso é sensacional, porque eu acho que é muito de você estudar o comportamento humano. Você vai prever o que o seu cliente vai... Primeiro você tem que identificar qual é o cliente. E aí também uma outra frase dele é justamente isso. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então é você entender a dor do seu cliente. É gerar demanda, né? E você gerar demanda. Exato. Então eu acho que vale a pena a gente voltar para o básico aqui, só para trazer para o nosso espectador os conceitos, né? Quando a gente fala de experiência voltada para o cliente, né? Que seria ali basicamente dois básicos, que é o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, né? Que é quando você faz ali uma iniciativa, você investe um capital e a partir disso o cliente vem para você, o número de clientes, então você faz essa divisão direta. E o LTV, né, que é o Lifetime Value, que é esse cliente vai consumir um serviço, um produto da sua empresa ao longo de um período de tempo. Desses conceitos, o que você julga mais importante ou não tem mais importante? Você queria falar um pouquinho sobre o LTV? Fica à vontade. Na verdade, eu acho que tudo é muito ligado uma coisa a outra, né? Desde o funil de vendas, o CAC, o LTV, enfim, tudo é muito ligado. Seja para um profissional único, um médico, um nutricionista, um enfermeiro, enfim, que faça o seu atendimento num consultório ou também que faça uma cirurgia, desde uma empresa muito grande de, como eu falei, 98 anos, enfim. Mas vamos falar do funil de vendas, por exemplo. A gente começa lá num tráfego pago, a gente traz a pessoa para perto, a gente se relaciona com ela, a gente apresenta a promoção, a ideia, a venda e a gente consegue converter. A gente tem um cliente, beleza? A gente veio lá de um funil, trazendo, afunilando até ele virar um cliente. Quando ele vira um cliente, entra o produto. E aí, o profissional que está atendendo lá no seu consultório, profissional médico, ele é um bom médico, ele consegue ser aquilo que a gente está vendendo? E aí que entra muito, eu penso muito no LTV nisso daí. Uhum. Porque se você hoje paga um profissional de marketing para fazer a gestão da sua rede social de tráfego pago e tudo mais, vamos dizer que você paga R$2.000 que seja. A sua consulta hoje, R$300, R$400, enfim, R$500. Você pagou R$2.000 no mês. Esse profissional, por você ser um médico de uma área muito específica, ele conseguiu trazer poucos clientes, talvez 2, 3 clientes, que pagam R$500 de consulta. Vamos botar um preço estipulado. Você pagou R$2.000 ao profissional, ele trouxe 3 clientes certos que pagaram R$500. Mas você é um profissional médico que o seu maior retorno é através de uma cirurgia. E é o interesse seu levar o paciente para a cirurgia, ou na verdade mostrar que é importante fazer a cirurgia, vamos utilizar assim, é importante o paciente fazer a cirurgia. E o médico, ele pensa da seguinte maneira: eu preciso mostrar, enfim, ser um bom profissional. Mas ele não é. Então, ele acaba que ele teve um custo de R$2.000, certo, um retorno de R$1.500 e acabou ali. Ele não conseguiu, talvez, mostrar para o paciente as necessidades reais, o paciente não conseguiu sentir segurança no médico. Com o paciente, né? Não estabeleceu aquela relação médico-paciente. Exatamente. Então, o seu tempo de vida, de valores ali, morre ali. E acaba que você
você tem um investimento de R$2.000 em marketing e só um retorno de 1.500. Você acaba perdendo R$500 nesse sentido. Mas será que perde ou será que isso não faz parte do teu branding? Porque, olha, se você não tivesse se posicionado em uma das redes sociais, quer seja Facebook, Instagram, TikTok, ou até mesmo YouTube. Eu ia até questionar isso, sobre se o marketing, realmente, que a gente fala, que está falando aqui, como se tudo se restringisse à rede social. Não, esse é um lifetime value. Ele é estritamente matemática. Entendi. Entendeu? Isso é o LTV. Tá, o LTV, assim como o ROI, é estritamente matemática. Sim. É todo o seu investimento em marketing com todo o recebimento. O retorno que você tem. Exatamente. Então, isso é estritamente matemática. Porém, o que é causado através da publicidade e propaganda em outras pessoas é até imensurável. Entendeu? A gente até não tem como medir isso. Sabe qual é um dos meus melhores retornos aqui na nossa clínica? Google Meu Negócio. Então, através do Google Meu Negócio, eu tenho uma média de 200 a 300 cliques todo mês. Isso, assim, para uma pessoa física que não é instituição, isso é bastante, né? Se eu não me engano, no mês passado foram 17 ou 18 mil impressões. E aí você paga de acordo com o número de cliques, aí você tem lá todas as métricas, né? A conversão, tudo isso. Posicionamento através do Google. Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que vale a pena? Você acha que não vale a pena? Sempre vale. Eu acho que todos os canais são importantes você estar presente. Todos os canais possíveis. Mas existe algo muito interessante que o Marquinho, o criador das redes sociais. O nosso amigo é o Zuc, amigo, tamo junto. Ele tentou há um tempo atrás fazer com que a internet fosse rede social. Na verdade, o interesse dele no início era fazer com que no Facebook fosse a representação da internet e as pessoas não precisassem sair do Facebook para nada. Acaba que hoje a gente usa o Instagram, a rede social, para tudo, para validar alguém, para saber se essa pessoa existe ou é importante ou não. E o Google, às vezes, você fica de segunda, né? Você vai lá, peraí, deixa eu ver agora no Google alguma coisa. Isso hoje é o mais comum. Não estou dizendo jamais, tá? Não disse isso. Não devemos investir no Google. Devemos, é muito importante. É importante talvez você ter a sua página, sua landing page, seu site, enfim. Eu acho que hoje muito da rede social, nesse caso, funciona para o paciente perceber se ele vai se identificar com aquele profissional ou não. Eu, por exemplo, tenho muito cliente que eles vêm até mim, tudo bem pela especialidade, pela formação e tudo mais, mas vêm dizendo que se identificam com o meu jeito. E isso é muito impactante. Isso é importante, você está mostrando uma coisa que você que a gente, na verdade, não está nem vendendo, mas foi o que você falou, é o impacto da publicidade, do marketing de formas que a gente nem mensura. Porque não era o impacto que a gente queria causar. É o que a gente não consegue mensurar, né? Eu estava buscando aqui, só para a gente trazer dados, né, mais precisos sobre o uso do Instagram, quais são os países. Em primeiro lugar, permanece os Estados Unidos e nós somos o segundo país no mundo que mais tem usuários do Instagram. O Instagram é uma excelente rede para posicionamento. Eu acho que o uso da plataforma é muito interessante, mas a gente não pode se prender só a esse tipo de plataforma. E eu vejo alguns profissionais, alguns colegas cometendo esse erro. Porque é bem da verdade, o que a Isis falou aqui é o que acontece com o paciente. O paciente, ele vai te encontrar por ali, mas ele quer conhecer mais de você, né? Então, e não é bem por ali que ele percebe a tua formação. Não, absolutamente. Você precisa ter uma landing page, sabe? Você precisa ter uma landing page para dali ele entender o teu profissionalismo, né? É óbvio, pessoal, que isso a gente tem que individualizar a especialidade por especialidade também, né? Ali você apresentar, a gente fala muito aqui na empresa sobre a prateleira de produtos e serviços, né? Ali você apresentar a sua prateleira. É o cliente entrar ali e ele identificar o que ele pode consumir, né? E entender que todo seguidor ali, ele é um potencial cliente. E ele só vai consumir algo seu se você realmente for bom. Se você tiver uma prova social, né? Exato, a prova social. Então você tem que ter alguém não tem que ter, mas assim, eu acho que o trajeto natural disso, antigamente era o boca a boca.
nada mais é do que uma prova social. Então, minha mãe foi, gostou, fala pra vizinha que fala que, né? Então, mas será que a rede social validade não é o atual boca a boca? Porque assim, Sim. menina, você não viu que fulano disse que é lá? Mas aí a gente já sabe que hoje em dia, com o chat GPT, inteligência artificial, que não necessariamente aquele conteúdo ali veio do médico ou do profissional, ou seja lá quem for, que produziu aquilo ali. Então, muito mais vale... você sabia que o Marlos foi lá? Ele amou o William. Pronto. Aí eu vou no Instagram do William. Nossa, o William é bom mesmo. Olha como ele fala. Né? Então tem que ter a prateleira ali, mas eu acho que ainda o que fala mais alto é a prova social. Claro. É aquele negócio, né? Nada se mantém em cima de um solo fofo. Não tem jeito. Né? Então, foi o que estava falando antes. Não adianta um marketing excelente com uma empresa ótima e você não ter boa formação. Você ser ali um charlatão. Me perdoe o mau uso da palavra, mas eu acho que todos aqui nessa mesa concordam que terra de internet, né, ela é uma terra de ninguém. Então, ao mesmo tempo que nós temos excelentes profissionais que se posicionam hoje nas redes sociais, de uma forma geral, nós temos também muita gente que fala abobrinha. Falando abobrinha. Antigamente, pelo menos, quando a gente ia, o paciente, né, ele chegava pra gente, doutora, que eu tô com uma dor na barriga, e foi pro Google. Ele achava que ele tinha câncer, ele achava o caos do sintoma, mas pelo menos era um caos que poderia ser verdade. Agora ele acha que a dor, ele pode encontrar que a dor na barriga não é uma dor na barriga, não. É algo que não tem absolutamente nada a ver. Que a dor que ele pensa que é dor, não é dor, que é magia. E aí ele vai achar que ele pode voar. Quer dizer, você encontra exatamente o que você quer encontrar. Eu não peguei. Exatamente. Eu quis tornar bem impossível. Eu entendi. Por exemplo, qual é a cor do céu? Aí você encontra a resposta certa, se você perguntar dessa forma. Mas dependendo como a forma que você pergunte, você encontra tudo. Agora, o céu é rosa? Aí sim. O céu é azul? Sim. O céu é roxo? Sim. O céu depende. Então você encontra tudo. Você encontra exatamente o que você quer encontrar. E isso é muito perigoso. A gente tem um escritor famoso dentro da medicina, né? Que ele é um professor, na verdade, o professor Porto, né? Selmo Celeno Porto. E ele é um senhor, deve estar, não sei a idade precisa, me desculpem, mas acredito ali por volta dos seus 70 mais anos. E ele tem uma rede social, inclusive convido vocês para seguir, é sensacional, porque ele traz um pouco da sapiência, né, dos mais antigos, dos médicos com mais horas de voo do que a gente. E uma vez eu até repostei, ele falou que o médico mal formado, ele é pior do que um louco com uma arma. Porque o louco com uma arma, você corre. Um médico mal formado, charlatão... Ele é uma autoridade que você confia, né? Exatamente. Você se entrega. Você é enganado, né? Você se entrega. E aí que reside o perigo. Aí é onde a gente vê os protocolos A, B, C, D, puxando um pouquinho para nossa área, tal do protocolo de desparasitação. Gente, isso não existe, não funciona, não é por aí, sabe? Dieta de detox, calma, né? Não vamos por esse caminho, porque é um caminho perigoso e geralmente é um caminho que as pessoas vão tentar tomar o seu dinheiro, né? E aí, falando em marketing, publicidade e vendas de verdade, vale tudo no marketing? Com certeza não. É muito complicado falar quando vale tudo, entendeu? O Brasil, ele é mestre em produzir profissionais de marketing, né? A cada esquina ali você vai achar um profissional de marketing, né? Que pelo menos é o que a pessoa acha que pode ser. Se não vale tudo, o que vale no marketing? Eu acho que você ser verdadeiro. Eu acho que o marketing de mentira não funciona. Acho não, né? Não funciona. É como a gente está falando aqui desde o início. Não adianta você pagar milhões e ter um rosto bonito e falar muito bem, estar na frente da rede social, ter ótimas métricas, mas você não tem um bom serviço de verdade. Então, por isso que não vale tudo. Não adianta você expor de maneira inconsequente, não adianta você falar de maneira
de qualquer jeito, não dá. A gente, como eu te falei, no Brasil tem muitos profissionais de marketing. Muitas das vezes você pode ver na rede social aquelas lojas que o pessoal vai pra rua, começa a dançar e tudo mais. Claro. Enfim, existem vários virais dessa maneira. Isso vende? Isso te passa credibilidade? Não passa. Então não vale tudo. Eu acho que tudo, ainda mais na nossa área de saúde, muita ética, entendeu? Muita moral, muito bom senso. Eu acho que a gente tem que sempre dosar e pensar que esses são os pilares. Existem pilares para serem seguidos. Na forma de comunicar, na forma de falar, como expor, com quem falar. Existe muitas coisas que devem ser medidas, assim. Sem dúvida. Dentro da empresa, dentro de uma das empresas que você trabalha, que né, a gente até trabalha junto lá no Instituto Renan Catarina Tinoco, a gente tem filosofias, né? Filosofias para aquisição de clientes, filosofias para manutenção desse cliente. Qual que, na sua visão, qual que é a importância da criação e manutenção de processos dentro do setor de marketing, publicidade e vendas de uma empresa? Você pode ver que eu sempre estou linkando os três, porque, desculpem, né, eu sou só um mero médico, mas curioso. Não só um mero médico. Sabemos que é muito além. Curioso sobre o assunto, eu não consigo desvincular o marketing da publicidade de vendas, né? É importante a gente entender que são coisas separadas, mas extremamente simbióticas. É um guarda-chuva, né? Eu conto sempre como um guarda-chuva onde você tem marketing, publicidade, vendas, enfim, um merchandising muitas das vezes em algumas áreas. Qual que, reformulando a pergunta, qual que, na sua opinião, qual que é a importância da criação e manutenção de processos, da filosofia da empresa voltado para o marketing? Exemplo, vou simplificar e traduzir aqui um pouco a pergunta. Uma coisa é eu ser o gestor de marketing e estar ali como head, CMO, de repente, de uma empresa de investimento, de uma XP da vida. Outra coisa é eu ser o head de uma instituição de saúde, uma instituição filantrópica de saúde, que navega por mares da administração pública e também da saúde suplementar e também privada. Como manter a mesma filosofia, como manter uma linha de raciocínio que você consiga posicionar a sua instituição, sendo que dentro dessa instituição ela é multifacetada? Eu entendi. E processos, eles servem para nos organizar, né? E também nos dão um caminho, facilitam um caminho, porque muitas das vezes a gente fica dando soco em ponta de faca, tentando descobrir ou reinventar uma roda. E na verdade existem processos, existem ferramentas que nos ajudam nesses processos. E numa instituição multifacetada, de muitas coisas, isso ainda é algo que deve ser muito pensado em como reagir e como decidir e fazer e realizar o que deve ser feito. Porque pensa que quando existem muitas demandas, enquanto você está seguindo um processo, uma ideia de raciocínio, uma idealização para entregar um produto no final, e aí entra um problema, entra uma outra solicitação, uma outra necessidade. Isso eu acho que vai muito do profissional, ter tato, entender o que é prioridade, ter tato, entender como fazer. Óbvio, o processo ele existe, tem que ser seguido, existem prioridades, existem entregas. O profissional do marketing trabalha com entrega após entrega, entrega após entrega. Ele também tem que pensar que ele tem que medir resultados. Então tudo que chega, a qualquer momento, a qualquer hora, ideias, o profissional, aí eu acho que vai muito do profissional saber medir, saber fazer andar, fazer as duas coisas funcionarem e andarem juntas. Uma coisa que eu ia te perguntar, por exemplo, você criou uma estratégia, você tem um plano, tem processos dentro de uma empresa, então você espera fazer o A, B, C, D, e aí realmente entrou um entrave, entrou um problema que você não esperava. Vocês já deixam planejado um plano ali de contingência, um plano B, ou é criatividade do marqueteiro? As duas coisas. Eu acho que tem que ser adaptado. Depende do que chegar, como vai chegar, da onde vai chegar. A gente enfrenta isso constantemente. Eu enfrento isso constantemente onde eu trabalho. Sim. Toda hora uma novidade, uma coisa. Mas não existe uma resposta só para tudo, entendeu? Existem necessidades variadas para qualquer tipo de decisão, para qualquer tipo de resposta. É óbvio que a gente, com o tempo, com experiência, a gente já sabe como agir em algum momento, como responder e fazer. É o que eu digo, como é um dos profissionais mais inteligentes. Você tem que trabalhar em cima do imprevisto. A todo momento.
E aí Mas trazendo... vocês, médicos, então, o trabalho em cima Mas de... é um previsto, estudado. A gente sabe o que pode assim, dar errado. A gente entra sabendo dos riscos aí. Trazendo um pouco também desse tema, dessa pauta, né, sobre a formação do marketing. Antigamente a gente tinha, sabe aquele primo que não gostava de estudar, aquela coisa toda? Põe ele no marketing da empresa aí, dá um dinheirinho pra ele, põe ele pra fazer isso aí, que sabia mexer ali no PowerPoint, no Corel, aquela coisa toda. No Photoshop. Ou no Photoshop. Ou então pior. O Paint. Ou então pior ainda, né? Que é um discurso muito ruim, mas que era... vai ver lá com as meninas do marketing, sabe? Aquele negócio ali que é um setor muito adaptado. A formação hoje de quem quer fazer marketing, de repente tem algum estudante aqui ainda indeciso, usando esse podcast como referência. Qual a dica que você dá para quem está começando na carreira? Fala um pouquinho aí como é que foi a sua trajetória até aqui, traz isso aí pra gente. Eu me formei em 2013. Eu só tenho cara de novinho, mas eu já sou um senhor. Não, você não tem cara de novinho. Tem, sim. Você tá acabado. Não, por favor, você sabe que não é real isso. Não vejo rugas, não vejo. Não, obrigado. Nem cabelos brancos. Obrigado. Tem dois aí, mas... mas eu me formei em 2013. Me graduei em comunicação, publicidade e propaganda. Uma era totalmente diferente da que a gente vive hoje, né? Uhum. Estavam começando as redes sociais, eu lembro do Orkut, do Facebook. Caramba. Começando, sabe? Do WhatsApp no final de 2013 ali, se eu não me engano, já estava começando também a acontecer. Então tudo mudou na propaganda, tudo mudou na comunicação, no marketing. E isso foi, e eu acho que esse que é o legal do profissional do marketing, a adaptação constante, né? Uhum. Porque a tecnologia acelera o nosso meio de comunicação. A gente se comunica hoje de uma forma que possivelmente daqui a alguns anos, poucos anos, a gente vai mudar. Então, o profissional de marketing ele tem que estar atento a isso, ele tem que estar sensível a perceber para onde está indo, para onde a gente está indo, qual é o futuro, qual é o próximo passo. Se ele estagnar, por exemplo, eu vou citar pessoas que eu escutei, desde o designer, vamos falar do profissional do designer, que essa inteligência artificial não é para mim. Peraí, como não é? Como não? Deve ser, tem que ser. Tem que ser. E aí, aproveitando o gancho, inteligência artificial. Uhum. Qual que é o papel dela hoje dentro de um setor de marketing? Você acha que ela ajuda? Você acha que atrapalha? Qual que é a sua visão? Você acha que tá tomando espaço? Não acho que tá tomando espaço. Eu já falo, viu? Ó, ChatGPT, muito obrigado. Não acho que tá tomando espaço, pelo menos ainda não. Não sei se um dia vai tomar, mas acredito que não também. Mas ajuda muito, muito. Facilita processos, entendeu? Uhum. Tanto até processos de criação. Hoje em dia existem ferramentas, desde a que produz a própria arte, até que escreve muito bem, a gente passa um copy. Claro. O profissional de copy deve adorar um chat GPT, por exemplo. Mas eu já conversei isso até com você, Dr. Marlos, que tem que ter muito cuidado. Não é jogar um prompt, jogar uma ideia e achar que aquilo ali tá pronto, o que ele vai te dar tá pronto, não. Uhum. Até porque você perde totalmente sua identidade. Exatamente. Se você usar aquilo Exatamente. ali. E aí a fidelização com o cliente que a gente está discutindo aqui todo momento se perde. Você perde sua postura Sim. de comunicação, entendeu? A sua fala. Qual é a sua fala? Se você se garantir, se basear num chat GPT ou em outra ferramenta dessa, você não tem. Trazendo um pouco do ChatGPT, eu acho que uma coisa muito interessante que, na minha visão, é um dos pontos fortes do marketing, que é o storytelling, como você conta, como você se apresenta, você fazendo esse storytelling certinho ali no ChatGPT, ele consegue te dar uma ajuda. Sim. A palavra é ajuda. Ele não atua como substituto. É óbvio, a gente tem o Game App, que é aquele criador de e-book, não é isso, Fabrício? Pedi aqui ajuda ao meu editor, aquele criador de e-books. Também o Midjourney, que é da criação de imagens. É óbvio que isso veio realmente para revolucionar. Hoje eu consigo acessar coisas que eu não acessaria antes. Eu nunca criei uma imagem como a gente consegue criar com o Midjourney. Esse
ponto entre o que é saudável e o que é deletério. Sua visão sobre isso? Sobre a inteligência artificial e Em a específico, aplicação, ao marketing. eu acho que, como eu falei, o profissional de marketing também, a partir do momento que ele é inserido na vida de um profissional médico, num profissional que não tem experiência e, na verdade, está buscando soluções em marketing, o profissional de marketing ele tem que entender exatamente isso. Qual é o público? Qual é a minha empresa? Eu costumo falar que é muito importante o profissional de marketing, seja de uma agência, seja terceirizado, ele ser a empresa, ser o médico. Agora eu sou médico que estou representando, com quem eu quero falar, para quem eu vou atingir, porque a partir daí você vai usar a inteligência artificial da melhor maneira. Legal. A inteligência artificial tem que ser utilizada, é o presente, será o futuro ainda mais. Mas, como eu falei, o profissional de marketing, ele tem que ser a empresa, fazer parte da empresa. Não adianta a pessoa estar 7 dias da semana offline, fora da empresa, sem vir à empresa, conhecer, estudar, saber com quem vai falar, como se comunicar, achar que fórmulas, a fórmula de uma foto com uma legenda simples vai funcionar. Não. Qual é a essência da empresa? O que ela quer passar? O que uma instituição de 98 anos vive hoje? O que ela quer passar para uma sociedade? É o que eu estava te perguntando sobre essa instituição multifacetada que você está trabalhando, né? Que você trabalha. E a dificuldade, às vezes, de você migrar da gestão de um profissional, pessoa física, consultório, para uma instituição multifacetada, né? Então, acho que isso vai extremamente ao encontro do que você acabou de trazer para a gente. Com relação à tua jornada, o que você acha que vai ser o marketing na próxima década? O que eu acho que vai ser o marketing? Eu acho que tem muito lugar no marketing, muito, porque a gente vê que tá todo mundo migrando, né? Todo mundo migrando, entendendo a importância, como você falou desde o início aqui, de se posicionar. Quem sou eu? O que eu faço? O que eu estou apresentando? O que eu estou vendendo? O que eu estou oferecendo? Então, daqui a um tempo, eu acredito que o marketing ele vai estar ainda mais em todos os lugares. Como eu falei, o avanço da tecnologia tende a abrir novos espaços. Quem sou eu para pensar o que vai ser no futuro? Ainda não consegui descobrir, quem sabe eu invente alguma coisa. Mas eu acho que o marketing vai estar em todos os lugares, a forma de se comunicar em todos os lugares, mas vale muito disso que eu estou falando. Muitas das vezes o profissional de marketing ele não se aprofunda, então ele fala de qualquer jeito, ele mostra de qualquer jeito, ele apresenta uma empresa, um profissional de qualquer jeito, e isso não vale, isso não é um marketing legal, é um marketing de mentiras, como a gente fala, entendeu? Sim, muito bom. Então, no futuro, acho que o marketing terá mais lugar, mais participações, muitos mais profissionais, mas eu acredito que o profissional ele tem que se capacitar sim, ele tem, como eu me formei em 2013, mas vivo na área de marketing desde 2013. 2013 eu tinha uns poucos 23 anos e vivo de lá até aqui trabalhando com marketing. Então fui me adaptando a todas as evoluções, revoluções e enfim, eu consegui entender que você estar no lugar, vestir, a gente fala do profissional que veste a camisa, né? Não, tem que vestir a camisa. Claro. Existem muitos pensamentos sobre o profissional que veste a camisa, mas eu acredito que o profissional de marketing que consegue vestir a camisa, entender o que é a empresa, com quem ela se comunica e como deve se comunicar, eu acho que tá fino ali, sabe? Chegamos ao ponto, a linha perfeita da instituição, do profissional. E eu acho que pra gente concluir tudo o que a gente conversou aqui, eu acho que seria muito interessante a gente trazer pro nosso público talvez uma fórmula, pelo menos uma fórmula, né? Porque o que eu vejo conversando com alguns colegas é assim: cara, você é muito corajoso, ou então você é muito doido, ou então, pô, que disposição, como é que você consegue? Porque realmente a gente mergulhou muito nesse mundo do marketing digital. Para quem não sabe, pessoal, o Doutor Intestino ele é uma empresa, né? É um nome fantasia de uma empresa chamada Digital Hydra, que é uma empresa de marketing digital nossa. E a gente acredita muito nisso, porque o posicionamento ele vai trazer cada vez mais exposição. E essa exposição, na nossa visão, na filosofia da nossa empresa, é onde a gente vai conseguir ajudar o paciente.
falando um pouco, por exemplo, do projeto do Doutor Intestino, qual que é o propósito? O nosso propósito é aquelas pessoas que nos seguem, nos acompanham, consigam entender o impacto de hábitos de vida de qualidade e alimentação saudável nas doenças digestivas e principalmente na prevenção do câncer de intestino. É o que eu falo com relação à colonoscopia, por exemplo. A colonoscopia ela é um exame de rastreio. É muito importante que você, principalmente acima dos 45 anos, procure o seu médico para ver se você tem indicação e realize esse exame. Mas lembrando que a prevenção realmente dos pólipos e do câncer, ela começa lá no seu prato de comida, desde o seu café da manhã até a última refeição que você faz no dia. Então, esse aqui é o nosso propósito, né? É trazer essas informações de qualidade e poder influenciar. Fazer um marketing de influência, né? Com um propósito que a gente, pelo menos eu acho um propósito muito legal da nossa empresa, né? Mas para trazer para vocês aqui, principalmente para esses colegas meus que são médicos, ou fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, nutricionistas, que perguntam por onde começar. Foi a primeira pergunta que a doutora Isis fez pra gente, para você no caso. Vamos fingir, vamos criar um personagem. Bom, esse daqui é o Doutor Intestino. Doutor Intestino te procura querendo um posicionamento online, William. Quais seriam as dicas, orientações que você daria pro Doutor Intestino? Eu acredito que eu começaria perguntando quem é o Doutor Intestino e aonde ele quer chegar, quais são os interesses dele profissionalmente. Como eu falei, eu acredito muito no profissional de marketing que está inserido na empresa, ou está inserido dentro do profissional, seja CNPJ ou CPF, enfim. Porque, para começar, eu preciso entender quem é, aonde você vai. É muito legal quando você tem esse propósito. Assim como o Doutor Intestino já tem um propósito estabelecido, é mais fácil alcançar os resultados, saber qual o próximo passo. Quando eu pego alguém, um profissional, conheço um profissional que ainda está cru, não conhece o próximo passo, eu preciso fazer essas perguntas. Sim. Onde você vai? É como se você pega uma criança, onde você vai? O que você vai fazer? Sabe? O que você está pensando da vida? Vou falar dessa grosso modo assim, o que você está pensando? O que você quer fazer? E se ele não souber o que fazer? Por onde que ele começa? Aí a gente tem que começar com a papinha, talvez. Porque é muito comum, né? Se a gente pega nossos alunos a gente forma, é um ponto, né? Que eu acho que toda faculdade devia ter pelo menos uma matéria, independente da carreira, que trabalhasse essa questão de planejamento de carreira. Sem dúvida. Sem sim. dúvida nenhuma. E posicionamento agora digital. Porque a gente sai completamente perdido, entendeu? Da faculdade. Muitas vezes não sabe a que área seguir, né? Exatamente. Então, quando você vem com, por exemplo, Isis recém-formada, você vem com essa pergunta pra mim, eu ia te dizer, não sei. Mas eu acho que o marketing ali ele vai entrar após um posicionamento. A pessoa ela tem que, quando alguém contrata um profissional de marketing, pelo menos eu sei o que eu sou. Eu acredito muito nisso. Pelo menos eu sei o que eu sou. Eu sou um médico coloproctologista. Opa, eu já sei que tem uma área aí para eu seguir. Já sei que existem clientes segmentados para isso. E aí eu começo a entender quem é o Dr. Marlos, como ele trabalha, como ele fala, como eu posso utilizar a figura do Dr. Marlos. E aí, ok. Mas realmente é muito complexo quando a gente pega o cara que não tem um posicionamento de carreira, sabe? Não sabe nem para onde vai. E aí eu acho que é outro estilo de trabalho, né? Exato. E talvez esse profissional que não saiba quem ele é e para onde ele vai, talvez ele só esteja entrando no mundo do marketing por uma influência. Fulano tá fazendo, então eu também tenho que fazer. E a chance disso dar errado é muito grande. Mas hoje em dia não é nem influência, é necessidade, gente. Não, mas ele médico vê que não tá fazendo, no digital. Ele vê alguém fazendo e sai fazendo. O médico que não publica não tá no mapa. Hoje em dia. Quem não é visto não é lembrado. Não, mas isso continua. Isso continua. Com certeza. Com certeza. Isso não mas mudou. eu não tô questionando isso. Eu só tô fazendo um paralelo hoje no mundo digital. O médico que não tá no mundo. O médico não. A gente tá reduzindo ao médico, mas o profissional. Mas assim, sem querer ter uma fala rude, mas marketing digital, pessoal, não é para você que acabou de sair da faculdade, você que quer divulgar seu trabalho. Não é para você.
O marketing digital, nesse momento, o que você precisa é se especializar. Você precisa de formação. Você precisa fazer o que há de melhor Faz no muito mercado. sentido. Você precisa estudar. Sentar o bumbum na cadeira. Sem pular etapa. Sem pular Principalmente etapa. falando em medicina, por favor, sem pular etapa. Fazer uma boa pós-graduação médica, fazer uma boa residência médica, se dedicar, estudar, fazer as provas de título da sociedade a qual você pertence, se assim for da sua vontade. Se você tiver um perfil acadêmico, partir para a linha, né, de pós-graduação estrito sensu, com mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, você que está nessa fase inicial da sua formação, o marketing digital, ele entra muito mais no estudo. Você precisa estudar isso. Mas vai se formar. Não entre no primeiro dia da sua pós-graduação, por melhor que seja a instituição que você esteja fazendo, de endocrinologia, de nutrologia, e já coloque no seu Instagram endocrinologista. Isso não é correto. Pode não dar consequência nenhuma via... Ou aquele que não faz dermato e coloca lá medicina estética. Ele acabou de formar. O que ele sabe de dermatologia, Exato. gente? Isso não Ele é não justo. sabe. O principal, isso não é justo. Marketing de mentira. É um marketing de Exatamente. mentira. Isso não é justo com quem te segue. Isso não é justo com o seu paciente. E medicina é sobre isso. É um pouco sobre isso. Sobre justiça. Justiça social, né? Justiça na sua mais pura e direta, no seu mais puro e direto sentido. Sem dar muitas mais voltas. Então, você conversou com o doutor Intestino e entendeu quem é o doutor Intestino, né? E depois disso, o que você faz? Existe na verdade, eu também confio muito numa parceria entre o profissional e o profissional de marketing, o doutor Intestino e o profissional de marketing. Existem limitações, né? Na verdade, nem todo mundo é igual, nem todo mundo fala igual, nem todo mundo tem pré-disponibilidade a fazer alguma coisa ou a fazer outras. E os públicos também são diferentes, Os né? públicos são diferentes. A Como eu vou aceitação atingir? de um Instagram, vamos supor, Instagram de um post estático para o meu público pode ser completamente diferente do público do Não, marketing. e é completamente. Um paciente um público que gosta de ouvir, um público que gosta de falar, um público que gosta de Exato. ler, então... Sem dúvida. O que eu sei sobre coloproctologia? Nada. Eu não sei nada. Eu tenho que ser você, como eu falei lá no início. Eu tenho que ser o profissional, eu tenho que ser a empresa. Então a gente vai conversar, a gente vai definir caminhos, estudar o seu público. Como que eu vou atingir o seu público? O seu público tá... A gente falou muito de Instagram aqui agora, mas o TikTok é uma potência, por exemplo. O TikTok, ele é uma potência e ele vende também. Desde a gente vê ele virou uma plataforma de vendas, né? No Exato. TikTok você consegue fazer um contato direto com o consumidor e vender direto ali agora. Ele O tá com alcance essa do TikTok é muito maior, eu tô falando besteira. Não, esse é o caminho mesmo. O TikTok hoje é uma plataforma de venda e um alcance absurdo. O TikTok, ele entrega muito mais organicamente do que o próprio Instagram. O Instagram, há 10 anos atrás, ele entregava de uma maneira orgânica que hoje ele não entrega. Hoje, se você não pagar, se você não impulsionar, o Instagram não entrega. O TikTok já entrega. Depende do seu conteúdo e da forma com que você realiza ele. E de quem é o público? Qual é o público que está lá, na verdade, entendeu? O coloproctologista, o cirurgião bariátrico, enfim. Qual público está lá? Onde está o meu público? Está em qual rede social? Como eu falei, é importante estar em todas as redes sociais, em todos os canais. No YouTube, você tem que estar com o seu podcast, enfim. Mas entender que existe um bocado do seu público ali, um bocado do seu público aqui, e você tem que aparecer em todos. Muito bem. Mais alguma pergunta, doutora Isis? Não, acho que foi bem esclarecido essa discussão. Esclarecida, né? Na É muito verdade, assunto, galera. Se a gente continuar, a gente não exato. para. Não para. Na verdade, eu poderia ficar mais umas 3 horas aqui trocando, na verdade, colhendo experiência aqui do William. O William, na sua grande humildade, pessoal, ele deixa a gente muito à vontade, né, para poder falar, Muita verdade pra de gente novo. se posicionar. E agradeço muito a ele. Grande parte das coisas, da pouca coisa que eu sei sobre marketing, eu aprendo com ele também, com o nosso querido ali editor É verdade, Fabrício. tem um craque aqui também. Craque, Eu, Fabrício. camisa 10. E dizer para vocês que é uma honra tê-lo aqui. Obrigado pela Eu que presença. agradeço.
deixar aí a sua mensagem final. É um prazer eu estar com vocês, conversar sobre um assunto que a gente fala assim, não, eu domino o marketing. O marketing é paixão, é aprendizado constante, é vivência constante, é entender coisas que surgem a todo momento, diferentes, e buscar soluções criativas em todo momento. Então é um prazer conversar isso com vocês. Eu acredito que o Doutor Intestino já é um case de marketing de sucesso. E o caminho é esse, e o futuro é colher coisas boas, com certeza. Muito bom. Bom, aonde as pessoas conseguem te achar nas redes sociais? Eu sou o cara do marketing Dos bastidores. Dos bastidores. Mas, de qualquer maneira, você pode me achar no Instagram. Vai aparecer aqui embaixo. A gente pode colocar aí. Qual que é o seu? Will Lima.22 ou Will Lima 22, alguma coisa assim, eu vou confirmar. Willzinho. Não, mentira. Mas pode me achar na rede social. Muito bom. E você, Isoca, aonde as pessoas podem te encontrar na rede social? O meu, como a gente já vem falando por aqui, né? Doutora, o DRA abreviado, Isis Galvão, ou no próprio perfil do Doutor Intestino, dr.intestino. @dr.intestino. E eu, Dr. Marlos Soares, coloproctologista, vocês podem me achar no @marlos.bs ou no @dr.intestino. Agradecer a todos que ficaram com a gente até aqui. Um abraço, até o próximo episódio. Até o próximo. É joia.